Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar o segundo dia da nossa temporada com o pastor José Catumbela. Sejam todos bem-vindos. Você que nos assiste depois pelo YouTube, vem assistir ao vivo com a gente, participar pelo Zoom. Depois nós temos a turma da calçada, que não fica gravada. Então, nosso convite é que você participe ao vivo do Zoom com a gente. E vamos fazer uma oração, convidar o nosso Deus para estar presente nessa reunião conosco. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada pelo despertar de mais um dia. Obrigada porque suas misericórdias se renovaram nessa manhã. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos para estudar a tua palavra, mais uma vez, junto com o pastor José Catumbela, tantos amigos aqui reunidos, alguns ainda vão entrar. Senhor, abençoe esta reunião, derrame aí o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que tenhamos entendimento da tua palavra e que possamos encontrar a aplicação para os nossos dias, para a nossa vida. Qual é a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós? Nos dê a sua sabedoria, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor agora com o hino Confiarei. Convido você para que cante. E em seguida o pastor José fará a palavra de hoje. Nas tuas veredas, Senhor, eu quero sempre andar. As tuas palavras, Senhor, eu quero sempre escutar. As tuas verdades, Senhor, quero levar comigo onde for. A tua lei, o teu querer, são preciosidades que eu quero viver. Tu és a força, se fraco estou. Só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu amor. Confiarei em ti, Senhor. Teus passos desejo seguir, deixando o mal para trás. Se busco tua face, Senhor, ali eu sei que estás. Eu quero viver plenamente, quero esquecer o que já passou. Usa meus pés, as minhas mãos, me faz morada em meu coração. Tu és a força, se fraco estou. Só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor,
Bem, Pastor José, seja bem-vindo a esta reunião, segundo dia. Que Deus te abençoe mais uma vez, te dê sabedoria para transmitir a palavra e esteja abençoando todos que vão te ouvir, não só aqui ao vivo, depois no YouTube também, e Amém. que o Espírito Santo esteja abençoando muito através de você. Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus mais uma vez por estarmos aqui. Estou muito feliz nessa manhã estar novamente com meus queridos irmãos aqui nessa conexão, né? É sempre uma alegria começarmos o dia na presença do Senhor com nossos irmãos. Eu quero convidá-los a fazermos uma breve oração e vamos juntos refletirmos na nossa mensagem de hoje, uma temática também bastante inerente, né? Então vamos orar ao Senhor. Eterno Pai soberano, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu santo nome e te agradecemos também, Pai querido, pela certeza do perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Obrigado pelo dia de hoje e nos ajuda a compreender um pouco mais suas preciosas lições para entendermos o poder da sublimidade da sua palavra. Transforma o nosso coração, nos ajuda a estarmos ligados a Ti. Em nome de Jesus oramos e pedimos a presença do Teu Santo Espírito para nos impressionar, estar conosco de maneira específica, a entender todas as coisas segundo a Sua vontade. Essa é a nossa oração e assim fizemos pela fé. Amém. Bom, meus queridos irmãos, eu não sei se a apresentação já está sendo partilhada ali, ainda não? Vou colocar então. Ok. Nós hoje vamos dar sequência na nossa temática bastante importante. Só de lembrar que ontem nós começamos e falamos da Páscoa, né? Elemento muito importante. Algo interessante que os irmãos vão perceber e que eu gostaria que os irmãos também percebessem ao longo do nosso estudo, da nossa exposição, é que seja a conexão e a continuidade de cada festa que vem uma após a outra. Porque cada festa ela tem uma representação tanto no cenário histórico, profético, e vai sendo assim até a sétima, né? E só lembrando do nosso... Eu vou tentar abrir aqui só para ver a apresentação também. Ok. Na nossa segunda apresentação, só para lembrar que nós estamos, então, explorando, né, o sentido tipológico e comemorativo de cada uma dessas solenidades no antigo Israel, e bem como seu significado para a igreja cristã atual. Nesse caso, é o método que nós estamos utilizando, né? Em seguida, nós também vamos ver como é que as mesmas festas devem ou não, se devem ou não continuar, ou se ainda tem esse mesmo impacto tanto quanto no passado, né? Se elas precisam ser observadas. Então, dando sequência, nós temos aqui na nossa introdução essa fala muito interessante. Essa fala diz o seguinte: o sistema israelita não estava interessado apenas na santidade do espaço, que foi a mesma introdução do estudo anterior. Então, nós estamos seguindo na mesma sequência para entender que o sistema israelita não estava apenas interessado só no espaço físico, que era o tabernáculo, mas também na sequência do tempo, o espaço de tempo, que é um período que Deus separa, porque Deus ele vai trabalhando com o ser humano ao longo da história, então. E ali a mente do ser humano vai sendo impressionada de geração em geração. E Deus acaba se tornando, de fato, um Deus presente na vida dos seus filhos. Hoje nós temos esse tema aqui bastante interessante, as festas dos paisagens e a cerimônia de molho. Por que eu coloquei aqui cerimônia de molho movido? É muito comum ela ser classificada também como uma das festas do povo israelita. Mas só que diferente das outras, ela começa apenas no meio, enquanto a festa de peregrinação dos paisagens,
ela está começando. E essa festa, que é conhecida como a festa das primícias, ela acontece apenas um dia, no intervalo, enquanto uma está dando a sequência dela. Então, não seria basicamente uma festa, por causa da quantidade de tempo que as outras demandam, mas ela vai ser necessariamente apenas uma cerimônia, porque, apesar de ter seus significados, seu impacto, mas ela vai ser apenas um dia. Então, razão pela qual que eu a trato de cerimônia de molho movido, porque tem a ver com as primeiras, os primeiros grãos que surgem, né? As primícias, aquilo que precisa ser dedicado ao Senhor, aquilo que vai ser entregue ao sacerdote, e ele vai colocando ali no altar, e a partir disso, ele vai fazer a entrega daquilo que pertence ao Senhor. Razão pela qual eu coloco aqui cerimônia de molho, tá bom? E aqui na quinta apresentação, então nós agora entramos exatamente na festa dos pães asmos. Veja o que diz essa nota importante. Essa festa estava intimamente relacionada com a Páscoa. Era celebrada de 15 a 21 de Abib. Algo muito interessante é que a gente também vai percebendo que essas três festas que nós estamos apresentando aqui, ou as duas, juntamente com essa uma cerimônia, elas estão literalmente no mesmo mês e elas estão funcionando nesse quadro. Então, essa é uma sequência que ela vai dando. O que significa dizer que essa festa que surge depois da Páscoa, ela está literalmente relacionada com a Páscoa. E exatamente nos dias 15 e 21, dando sequência daquilo que já havia começado outrora. E por que essa conexão? Porque uma após a outra. Tudo isso tem sua importância dentro do elemento histórico e profético também. Porque algo que tem que estar muito claro é que essas festividades, elas apontam para Cristo, que se torna o elemento central. Em outras palavras, o povo de Deus, eles estão vivendo, estão enxergando, na medida que o tempo vai passando, que eles estão vivendo, mas tudo isso depois encontra um impacto, uma realidade, um antítipo na pessoa de Cristo. E Cristo precisa, ou precisava, enquanto ele esteve em vida aqui nesse planeta Terra, seguir o mesmo passo, as mesmas sequências de tudo aquilo que apontavam para a sua obra ou para seu ministério. Então, durante 7 dias, o povo de Deus deveria comer pães asmos, mas não poderia ter nenhum tipo de fermento. E deveria ser encontrado em seus lares também. Ou seja, não deveria ser encontrado em seus lares. Agora veja bem, algo muito interessante. Então, eles têm a orientação, a princípio, quando eles estavam saindo do Egito, em direção a Canaã, a terra prometida, Deus então ele dá uma orientação para que a Páscoa pudesse acontecer. Só que nessa ocasião que a Páscoa precisava acontecer, eles pegavam o sangue então e colocavam nos umbrais das portas. Só que a saída precisava ser muito rápida. Eles precisavam ter um preparo adequado para que eles pudessem estar nessa caminhada. Mas para que isso acontecesse, eles também poderiam preparar pães para que eles pudessem comer, mas tudo tinha que ser muito rápido. A orientação de Deus é que isso tinha que ser dinâmico. Só que o detalhe muito importante é que nesses pães que eles estavam produzindo, eles não poderiam usar o fermento na massa. Por quê? Porque não havia tempo. Isso tinha que ser rápido demais. Mas só que por trás desses elementos que, naquela ocasião, eles não estavam entendendo, talvez, de maneira tão clara, a maneira como Deus está trabalhando com o seu povo ao longo de todas as gerações, mas eles estavam obedecendo a palavra do Senhor e tudo estava indo muito, muito rápido. Agora, um detalhe muito interessante que a gente precisa entender nessa sequência é o seguinte: nessas festas, nós entendemos que Deus é um Deus organizado. Isaías fala que Deus ele tem o conhecimento do futuro sem antes mesmo que ele aconteceu. Em outras palavras, Deus conhece o futuro desde o começo. Isaías diz exatamente nessas palavras. Então, Deus é um ser organizado, um Deus que conhece o futuro desde o começo. E Deus também é alguém que entrou na dimensão da história humana, na vida dos seus filhos, para atuar nela
e fazer providência. Então, esse elemento é muito importante. Nós estamos falando de espaço e nós estamos falando de tempo. Deus é tão sábio que ele enxerga coisas além daquilo que os seres humanos podem enxergar. Então, essas festas, elas não eram simplesmente, não eram apenas umas festas que tinham sequência, impacto na vida dessas pessoas, mas na medida que elas vão acontecendo, havia elementos didáticos também que já apontavam para coisas futuras e para as próximas gerações. Ou seja, Deus ele trabalha para um povo local, mas na medida que ele está trabalhando, ele também visa para as futuras gerações, para preservar a fé, para preservar a conexão deles com o próprio Deus, o Rei do Universo. Então, essa observação é muito interessante, porque nós percebemos agora um detalhe muito importante, que o nosso Deus é um Deus tão grande, é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus cheio de verdade, misericórdia e bondade, mas ele é um Deus também relacional, é um Deus pessoal, é um Deus presente. Ele está lá, mas ele também está aqui. E no mesmo tempo que ele está no comércio com aqueles que estão aqui agora, ele também está no meio daqueles que virão, estará no futuro. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, depois ele também se apresenta como Alfa e o Ômega, as palavras, as primeiras palavras do alfabeto e a última do alfabeto grego. Então, eu acho que faltou o slide 6, né? Então, nós temos aqui esse sentido histórico. Depois a gente vai ler, se der tempo, Deuteronômio 16:10, mas historicamente, então, nós sabemos que ela também vai comemorando a saída apressada do povo do Egito, como a gente já falou, e apontando também como uma libertação que aconteceu de maneira repentina. Esse detalhe é importante. Então, o povo não teve tempo de esperar a massa do pão crescer, né? Assando e comendo pão puramente achatado, sem levedura. Isso está em Êxodo 12:39. Então, todo esse cenário começava a impactar a mente do povo. Agora você imagina, por que tudo tinha que ser tão rápido? E não tinha que ter o fermento. As coisas tinham que ser tão rápido. Da medida que eles estão assando, eles também estão comendo ali, estão se organizando. Eles precisam sair rapidamente. Lembrando que lá onde eles estavam no lugar onde eles estavam, não simplesmente no lugar pagão, onde eles tinham muitos conceitos errôneos. Deus ele estava tirando o povo daquele lugar para fazer dele um povo especial, que eles possam conservar as verdades de Deus presentes naquele momento. E lá também naquele contexto, o pecado era uma realidade absoluta, crua e nua. E tanto que eles foram cruelmente açoitados com o trabalho, com a dureza. Enfim, o tipo de chefe que eles tinham em mente era um senhorio muito mau, muito bravo, que castiga. Então Deus fala assim, amigos, essa vida aqui vocês precisam abandonar depressa. Então eles saem com essa rapidez. Agora vamos ver na próxima apresentação o significado tipológico do Novo Testamento. Veja, o fermento é considerado como um símbolo do pecado e não deve ser e não deve ser achado no meio cristão. Só lembrado que nessa ocasião em que o povo eles precisavam sair, eles precisavam também peregrinar, porque essa festa também é dada na ocasião de peregrinação. Mas como assim? Voltando, quando eles estavam no Egito, após a Páscoa, eles saíam. Então eles tinham essa peregrinação gradual para que eles pudessem chegar na Terra Prometida. Então eles viviam em tendas, de certa maneira. Deus depois ele dá orientação para que se faça um tabernáculo, para que ele possa habitar no meio do seu povo. Então isso tudo era móvel e eles moravam nos arredores. Posteriormente, quando o templo é feito, então o templo fica em Jerusalém. As pessoas que ficavam longe da cidade, nessas festas de peregrinação, então eles saíam das suas cidades e eles iam no centro de adoração. Eles estavam ali no santuário para que eles pudessem adorar a Deus e prestar as devidas honras. Então, ao mesmo tempo que o fermento tem esse símbolo de pecado, eles precisavam sair de lá rapidamente sem um fermento. Eles estavam abandonando uma terra de pecado.
E essa ação tinha que ser muito rápida, eles abandonarem isso. Então, em Lucas, há uma referência muito importante, onde Jesus vai apresentar uma conotação negativa daquilo que é o comportamento dos fariseus. Eu não sei se alguém gostaria de ler com a gente, ou se eu posso ler. Alguém pode abrir o livro de Lucas, 12, verso 1, só para ler para a gente ter uma interação. 9, verso 1, né? Lucas 12, versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeravam, é esse o verso 1? Não, do capítulo 12, acho que é o momento em que Jesus fala para os fariseus, não? É isso mesmo, esse verso. É isso aí? Ok, isso mesmo, exatamente. Pode continuar, perdão, que a minha versão é diferente aqui. Qual que é? Esse é João Ferreira, né? Pode continuar. Posto que miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Muito obrigado. E no verso 2, Jesus fala assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então, veja, de maneira literal, no contexto dessa festa de peregrinação dos pães asmos, o fermento ela tem a conotação de pecado. Então, o que Jesus estava fazendo era limpar na mente do seu povo todas as concepções negativas, para que eles pudessem ser um povo diferente. Só que aqui no Novo Testamento, o conceito ele se amplia. Jesus, então, ele adverte aos discípulos: tomam cuidado com o fermento com o fermento dos fariseus. Mas o que Jesus estava querendo dizer ao usar essa expressão fermento? Então, ele vai dizendo que os conceitos deles, eles estavam errôneos, as heresias deles. Mas muito mais do que isso, era a hipocrisia de falar e não viver aquilo que eles acreditam. Ter uma vida aparente, uma vida disfarçada, querer ser a pessoa de elite, a pessoa mais importante. Evidentemente, os fariseus tinham muitas coisas, muitas qualidades que a gente poderia e pode aproveitar nos dias atuais. E Jesus não discordou de tudo dos fariseus, mas uma das coisas que Jesus também discordou foi a hipocrisia deles. Então, essa conotação também no Novo Testamento em relação ao fermento como algo negativo. Então, tudo isso fazia parte, todos esses elementos, esse significado tipológico, faziam parte eram representados nessa festa do paisagem. E de maneira muito breve, em duas apresentações, nós vamos dar sequência na cerimônia de molho. Você pode avançar um slide aí para mim, por gentileza? E depois a gente vai fazer o resumo de tudo, porque o nosso tempo voa. Veja, as festas das primícias, elas são muito importantes. Então eu coloquei aqui festa das primícias ou cerimônia de molho, como já expliquei no começo. Então a nossa apresentação diz o seguinte: ao entrarem os israelitas em Canaã, eles deveriam levar para o Senhor as primícias da colheita de cevada. Isto deveria ser feito em 16 de Abibe, no mesmo mês. Na sequência, enquanto outra está acontecendo, ali é essa cerimônia também dentro dela. Então, durante o segundo dia da festa dos pães asmos, veja só, ela acontece durante o segundo dia dentro desse período em que as festas dos pães asmos estão acontecendo. Então, não era propriamente uma festa, mas uma cerimônia dentro da roda. E quais implicações isso tinha em que eles precisavam fazer uma separação nessas festas das primícias? Aqui na próxima apresentação, nós temos aqui a aplicação e a simbologia. Primeiro, o molho da messe, ou o primeiro feixe, né, a primeira quantidade da colheita da cevada, era movido perante o Senhor, em reconhecimento ao fato de que toda a colheita pertencia a Ele, como uma expressão
de gratidão. Ou seja, eles entendem, então, na Páscoa, que a salvação deles, alguém teve que pagar por isso. Então, um cordeiro foi morto, representando a morte de alguém que viria. Então, como a gente falou ontem, dentro do povo de Deus não houve literalmente morte visível, mas alguém tinha que pagar para que eles pudessem ser livres. Ao mesmo tempo, nos paisagens também, eles precisavam entender que o pecado era algo cruel, era algo ruim. Eles precisavam abandonar essa vida de pecado. E agora também, eles reconhecem aqui nas primícias que tudo pertence ao Senhor. Tanto a terra e os frutos que a terra dá, eles precisam dedicar ao Senhor. E em segundo lugar, a apresentação das primícias é um símbolo da ressurreição de Cristo no domingo da Páscoa, que acontece literalmente no dia 16 de Abibe. Ele é descrito como as primícias da ressurreição escatológica daqueles que o pertencem. Ou seja, essas primícias não simplesmente eram oferecidas para Deus, representando um gesto de gratidão, mas essas primícias também apontam para a ressurreição, onde Cristo Jesus, quando ele ressuscita, ele se torna então, a primícia daqueles que descansam. E ali os crentes têm a certeza que a vida deles não se resume ou não se limita apenas nessa vida. E finalmente, eu trouxe aqui um quadro, né? Exatamente, esse quadro aqui eu acho muito interessante para a gente sumarizar tudo isso. Só perguntando ali na nossa irmã que está cuidando de tudo, é, ainda temos mais 5 minutos, né? Possível falar, né? Ah, pastor, eu não consegui ver. Deixa eu ver agora. Pode falar. São Ok, 5h28. Fica tranquilo com o tempo. ok, muito obrigado. Veja só, meus queridos irmãos. Então, nós entendemos toda essa simbologia e todo esse processo. Agora, eu fiz aqui uma divisão. Veja só, algo muito interessante. Nesse terceiro quadro, nessa terceira fila aqui desse quadro, você tem, então, essas escritas aqui que estão meio alaranjadas. Vocês conseguem perceber, né? Embaixo. Então, as primeiras, elas são mais amareladas. Por que eu fiz essa distinção? É porque aqui nós temos o significado, veja só, significado no Antigo Testamento, o efeito da obra de Cristo. Nessas alaranjadas, essas festas não simplesmente apresentavam ou demonstravam que Deus está ali durante o processo e a caminhada do povo de Deus, mas tudo o que acontece, o ato de libertar, tudo mais, eles apresentam para os efeitos duradouros que a obra de Cristo traria quando Jesus voltaria. E, semelhantemente, o cumprimento de tudo isso seria vista no ministério de Cristo Jesus. E isso também é possível enxergar através da profecia e através do tempo. Ou seja, Deus, mais uma vez, é um Deus que se apresenta como um Deus pessoal, relacional. Porque é um Deus que entra na dimensão humana para cuidar de todos os detalhes da vida do ser humano. Agora, detalhe. Nós temos aqui a festa da Páscoa, né? Que acontece, em primeiro lugar, no dia 14 de Nissan. O que nós temos aqui? Libertação do Egito, né? Essa libertação acontece por causa do elemento que é sangue. E sem o derramamento de sangue não há perdão para os pecados. E uma vez que eles tinham que abandonar o pecado representado no fermento, eles também precisariam, de certa maneira, algum momento, o povo de Deus entender que um dia o verdadeiro sacrifício seria feito de maneira completa e não apenas uma vez. E nos paisagens também nós temos aqui 15 a 21 de Nissan. Então, o comer pão sem fermento por 7 dias, que seria o símbolo de pureza, também apontava para o efeito da obra de Cristo, que viveu sem pecado, onde os crentes são chamados, são convidados a viver uma vida em santidade. E, finalmente, nas primícias, 16 de Nissan. Então, nós temos a oferta dos primeiros frutos de colheita. Então, Cristo se apresenta também como a primícia daqueles que dormem, onde é a esperança dos santos. Agora, tudo isso também tem o seu cumprimento na vida de Cristo. Agora, no último bloco, o que a gente entende?
quando Cristo ele realmente aparece, nós temos ali, então, a morte de Cristo, nós temos o sepultamento de Cristo e temos a ressurreição de Cristo. Veja que tudo acontece literalmente conforme as festas apontavam. E o curioso é que Jesus ele morre literalmente na ocasião em que começava a Páscoa. Jesus acaba se apresentando como o verdadeiro elemento e o verdadeiro elemento pascual que o povo precisava para que eles pudessem ser redimidos. Então, nessas festas, também estava evidente a maneira como Deus estava cuidando do plano da salvação dos seus filhos, em que um dia Jesus viria para que ele pudesse morrer uma só vez e ele fizesse o sacrifício completo. Agora, o sepultamento, Jesus ele então obedece. Veja só, essas festas ali cerimoniais, elas começavam num sábado e terminavam no outro sábado. E nesse período eles pudessem fazer tudo e depois também descansar e entender que Deus é soberano. Quando Jesus ele veio a esse mundo, havia um problema entre o povo de Deus e aqueles que aguardavam Jesus. Era sexta-feira e começava já a Páscoa. Eles estavam tão acelerados e eles fizeram todo o máximo possível para matar Jesus. Jesus ele morre na sexta e ele descansa no sábado na sepultura. Agora veja, isso foi um dos cenários mais tristes que aconteceu na história da humanidade, porque eles estavam preocupado para matar Jesus para guardar o sábado. Mas eles tiveram o primeiro sábado sem a presença do dono do sábado. O que significa dizer que Jesus ele trabalha no espaço e na sequência de tempo. E o sábado foi um tempo específico separado para que Deus também pudesse entrar de maneira especial e ter a presença ali do ser humano e recarregar as energias do ser humano. Agora um detalhe, às vezes também nós somos muito apressados para começar o sábado ou até mesmo terminar o sábado. A gente não se prepara devidamente para que possamos entrar nessa dimensão presencial com o Senhor para sermos carregados de forma completa. E aqui vai uma grande lição para nós. O sábado só é sábado quando o Senhor se faz presente em primeiro lugar. E finalmente, tão logo isso acontece, Jesus ele ressuscita. E quando é que Jesus ressuscita? Ele ressuscita exatamente também nesse dia, que era domingo, que apontava para as primícias, a recolha dos primeiros molhos. Então Jesus ele ressuscita para mostrar que a morte um dia vai morrer. E Cristo agora tem poder sobre a morte. E ele venceu. E através da vitória dele, os salvos também alcançarão a vitória sobre a morte. Não é à toa que em Apocalipse 7 você tem a representação, então, dos 144 mil, aqueles que estarão em pé na ocasião da volta de Cristo. Mas não é só esse número também. Há uma ressurreição especial daqueles que dormem e que tiveram a alegria de guardar o sábado e várias outras verdades restauradas no tempo do fim. E assim sendo, esse grupo estará junto com os 144 mil. E em Cristo Jesus temos a certeza da vida eterna. E resumindo aqui, para finalizando, literalmente, ali nós temos então o nosso resumo. O cordeiro era imolado, o pão asmo, o molho dos primeiros frutos representavam o Salvador. Em outras palavras, todas essas festas apontavam para o Messias. Mas enquanto o Messias não veio, o Messias é a mesma pessoa que estava acompanhando o povo, que estava libertando o povo, que estava alimentando o povo. Ellen G. White, no livro História da Redenção, fala que aquele Deus que estava lá com eles no passado era Jesus, apresentando já os efeitos da sua obra. E quando ele chega, ele faz isso de maneira completa, tudo que essas festas apontavam. E do ponto de vista profético, como a gente falou ontem, Jesus ele cumpre exatamente cada sequência da festa para mostrar que ele é Deus. Não apenas um Deus que veio do céu, mas é um Deus que ele é achado na semelhança humana. E o ser humano tem a melhor representação na vida e na pessoa de um Deus que decidiu amá-lo apesar dos apesares. Que Deus possa nos abençoar. Essa foi a nossa apresentação de hoje. E eu gostaria de orar com vocês e a gente vai para a turma da calçada. É isso mesmo? Sim, pastor. Ok, vamos orar rapidamente. Senhor Deus, muito obrigado pela sublimidade da sua palavra. Ele é tão boa porque nos mostra que Deus é um ser pessoal, é um ser que atua na dimensão humana,
É um Deus cheio de verdade, misericórdia e bondade. Um Deus organizado também. E tudo está conectado. E Deus conhece o futuro. Ao aprendermos essas verdades, nós temos confiança na Sua palavra, porque sabemos que Deus ele trabalha de maneira cronológica, de maneira adequada, e enxergando o ser humano em cada detalhe daquilo que ele pode apresentar. E em Cristo temos a certeza do perdão dos nossos pecados e também da salvação. Obrigado por essas verdades. Esteja conosco nesse momento da calçada e permita que tudo que será sumarizado aqui seja útil para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Obrigada, pastor, pela mensagem de hoje. Vamos então para a turma da calçada, que é um momento que não fica gravado. Então, quem assistir a reunião depois pelo YouTube, né, faça planos para participar ao vivo com a gente e participar também da turma da calçada, que é o nosso bate-papo. Então, para quem nos assiste no YouTube, deixe aí seu like, seu comentário e até amanhã.